Várias vezes, nas aulas, os estudantes questionam o professor sobre a relação e a origem do conteúdo apresentado. Quem inventou isso? Quem foi esse matemático? Quando e como surgiu isso? Como foi possível chegar a esse resultado? Na maioria das vezes, os estudantes não têm consciência de que todo o conhecimento que está por trás daquele conteúdo apresentado de forma acabada foi modificado e transformado inúmeras vezes ao longo da história. Nos dias de hoje, é necessário que o professor, além de domínio do conteúdo, também tenha conhecimentos da história para não limitar seu ensino apenas no para quê, mas responder aos porquês. Com esse pensamento, veremos a seguir um pouco da história do surgimento do Teorema de Pitágoras e em seguida o demonstraremos utilizando a ferramenta GeoGebra. Quem foi Pitágoras? Foi um grande cientista, estudioso da filosofia, da matemática, da geometria. Ele nasceu em uma ilha de nome Samos, perto de Mileto, onde 50 anos antes tinha nascido Tales de Mileto. Mileto é uma antiga cidade da Ásia Menor, no sul da Jônia, cuja região atual faz parte da Turquia. Podemos ver o mapa que mostra a localização dessas ilhas aqui mencionadas. A matemática se iniciou como ciência baseada nos pensamentos de Tales e Pitágoras e se desenvolveu de maneira mais ampla no século seguinte. Pitágoras viajava bastante, esteve no Egito, em Babilônia, na Índia e entre outros lugares mais. Nessas viagens, supõe-se que ele foi observando conhecimentos matemáticos e religiosos das regiões visitadas, construindo assim parte de sua grande bagagem de conhecimento. Na Grécia, na cidade de Crotona, ele fundou uma escola, que foi denominada como uma sociedade secreta dedicada ao estudo da matemática e também da filosofia. Sabe-se que todos os documentos da época de Pitágoras nunca foram encontrados ou não existiram. Portanto, tudo aquilo que se conhece é baseado em referências de outros autores de séculos pós-Pitágoras. Logo, Pitágoras é uma figura obscura na história da matemática. Para dificultar ainda mais as coisas, a escola de Pitágoras era secreta e também comunitária, isto é, todas as descobertas e todos os conhecimentos eram comuns. Logo, não dá para precisar se foi o próprio Pitágoras que descobriu o teorema, pois era comum naquela época dar os créditos de uma descoberta aos seus mestres. O Teorema de Pitágoras é um dos mais úteis de todas as épocas, pois tem destaque exatamente especial na história da matemática. Desde o século V a.C. até 20 d.C., têm aparecido várias demonstrações do Teorema de Pitágoras. Loomis, autor americano, em 1940, publicou 367 demonstrações diferentes para o Teorema de Pitágoras em seu livro A Proposição Pitagórica. Antes de Pitágoras, existem provas que os babilônicos e chineses já conheciam a relação pitagórica. Muitos tablets de barro, datados do período de 1800 a 1600 a.C., foram encontrados e decifrados e hoje se encontram em diversos museus. Um deles, chamado de Plimpton 322,
está na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, possuindo 3 colunas e 15 linhas de números em escrita cuneiformes. Estudiosos concluíram que essa tabela continha termos pitagóricos, isto é, números gerados de triângulos retângulos. Sabemos que a tabela era apenas um pedaço de um tablet, que poderia ser muito bem parte de um conjunto de tablets. Não é possível saber ao certo como esses números foram calculados. Com isso, vemos que os babilônicos tinham conhecimento da relação entre os lados de um triângulo retângulo. Analisando esse tablet, estudiosos concluíram que a primeira coluna ou é a fração c² sobre b², ou a² sobre b², onde b denota o lado mais comprido do triângulo, diferente da hipotenusa. Não existia nenhuma demonstração naquela época, pois os estudiosos só se interessavam por cálculos que resultavam em receitas certas para resolver uma série de problemas. Um outro tablet pode ser visto no Museu da Universidade de Yale, sendo o único que contém figuras, um quadrado e suas diagonais. Sabe-se que por volta de 600 anos antes de Pitágoras, o teorema já era conhecido na China. O livro chinês Zhoubi Shaoyin, terceiro século antes de Cristo, reuniu 246 problemas muito antigos e entre eles está o Gougou, equivalente ao teorema de Pitágoras, que representa praticamente a figura apresentada no tablet de Yale. Essa figura contém uma demonstração do teorema de Pitágoras usando malhas quadriculadas. Estudiosos estimam que essa figura, reproduzida por inúmeras vezes ao longo do século, vem de cerca de 1100 anos antes de Cristo. Muito obrigado, professor, e até a próxima.